O salão do Hotel Imperial Palace brilhava como ouro. Lustre de cristal, piso de mármore, tapete vermelho. Tudo respirava luxo, dinheiro e poder. Na porta giratória, um carro preto importado parou. Dele desceu um homem de terno ajustado, relógio caro e expressão superior. Henrique Vasconcelos, 35 anos, especialista em finanças, MBA em gestão, currículo impecável. O novo gerente do hotel. Agora sim, murmurou ele, ajeitando a gravata. Um lugar à altura de alguém como eu. Um dia ainda serei tão rico quanto o dono desse lugar, talvez até mais milionário. Ele entrou no saguão com o peito estufado, olhando tudo como se já fosse dele. Recepcionistas se alinharam, funcionários cochicharam, todos haviam sido avisados. Chegou o novo gerente. Ele vai reorganizar tudo, cortar gastos, melhorar os lucros, aumentar a fortuna do hotel. Henrique sorriu satisfeito. Seus olhos logo encontraram algo que o incomodou. Um homem simples, de uniforme de faxineiro, agachado, esfregando o chão perto da recepção, com calma e capricho. O balde ao lado, o rodo nas mãos, o suor na testa. O faxineiro parecia concentrado demais no que fazia. Henrique franziu o nariz com nojo. Ei, você aí! Ele falou alto na frente de todos. Não está vendo que estou passando? Afaste esse balde. Vai sujar meu sapato de mais de 3.000 reais. O faxineiro levantou a cabeça devagar. Tinha uns 50 e poucos anos, olhar sereno, cansado, mas firme. Desculpe, senhor. Já estou terminando aqui. Só mais um instante. Henrique deu uma risadinha debochada. Um instante? Você trabalha com água e pano e ainda acha que pode fazer alguém esperar? Gente como você devia agradecer por receber um salário mínimo e parar de atrapalhar quem realmente entende de dinheiro e de empréstimo, de lucro e de finanças. O saguão inteiro ficou em silêncio. Alguns funcionários baixaram os olhos, constrangidos. O faxineiro, porém, não se alterou. Apenas segurou melhor o rodo, ergueu o olhar e encarou Henrique com uma calma que o irritou ainda mais. Se alguém ali soubesse a verdade, teria engolido seco, porque aquele simples faxineiro que Henrique estava humilhando era o verdadeiro dono milionário daquele hotel. O silêncio no saguão era quase palpável. Alguns hóspedes assistiam à cena, desconfortáveis. Os funcionários fingiam arrumar papéis, teclas, crachás, qualquer coisa para não cruzar os olhos com aquela humilhação escancarada. O faxineiro respirou fundo. Seu nome era Otávio Melo. Poucos ali sabiam seu sobrenome. Menos ainda, conheciam sua história. Me desculpe, senhor, repetiu ele com a voz mansa. Eu não quis atrapalhar seu primeiro dia. Henrique deu um sorriso irônico. Ah, então você sabe que é meu primeiro dia. Ótimo. Comece entendendo uma coisa. Aqui não é lugar para gente lenta. Vou reorganizar esse hotel inteiro, cortar desperdício, reduzir gasto com funcionário. Esse lugar dá lucro, mas poderia gerar muito mais dinheiro se tirassem peso morto. A frase doeu em muita gente, inclusive em Otávio, mas ele não demonstrou. A gerente de recepção, Patrícia, se aproximou, tentando apaziguar. Senhor Henrique, este é o senhor Otávio. Ele trabalha aqui há muitos anos. Henrique nem deixou ela terminar. Anos? Então já passou da hora de aposentar, não é, seu Otávio? Hotel de alto padrão não combina com gente velha empurrando rodo. Alguns hóspedes fizeram cara feia. Uma senhora murmurou. Que grosseria! Otávio, ainda ajoelhado, respirou fundo. O trabalho de faxina é tão importante quanto qualquer outro, senhor. Sem ele, o hotel não brilha. Henrique se inclinou, falando baixo, mas com veneno. Sem gestão certa, nem dono milionário segura fortuna, meu velho. Eu entendo de finanças, de empréstimo, de investimento. Você só entende de água e sabão. Ele se afastou, deixando um rastro de indignação no ar. Otávio levantou-se devagar. Passou o pano mais uma vez no chão. Depois olhou para o lustre de cristal no alto do saguão e pensou com um meio sorriso. Mal sabe ele que é comigo que vai acertar o salário no fim do mês. Porque por trás daquele uniforme simples
estava o homem que havia construído cada centímetro daquele hotel com as próprias mãos e com sua própria fortuna. Otávio caminhou até um pequeno depósito atrás do saguão e fechou a porta por dentro. Encostou-se à parede, respirando fundo. Ele não estava triste, mas estava decepcionado. Como o mundo anda cheio de gente que confunde riqueza com caráter, murmurou. Tirou o boné velho, passou a mão pelos cabelos grisalhos e encarou seu próprio reflexo no espelho rachado. Ali, no depósito simples, ninguém enxergaria a verdade. Mas há 20 anos, Otávio não era um faxineiro. Havia sido o empreendedor que começou com um empréstimo de R$ 18.000, trabalhando dobrado para pagar juros, investindo cada centavo, com uma inteligência rara para finanças e negócios. Transformou um pequeno hostel em um dos hotéis mais luxuosos do país. Sim, ele era o dono do Imperial Palace, o verdadeiro dono, o milionário que triplicou sua fortuna sozinho. Mas depois da morte da esposa, Otávio perdeu a alegria. Cansou da bajulação, da falsidade, de ver pessoas ajoelhando para ele só porque era rico. Foi por isso que vesti esse uniforme, ele murmurou, olhando para a camiseta simples. A pessoa que humilha um faxineiro, humilharia qualquer um. E ali estava o ponto. Otávio observava quem realmente merecia estar ao seu lado na empresa. Henrique, o novo gerente, tinha sido contratado pelo conselho administrativo. Otávio aceitou apenas para estudar o comportamento do homem. Mas após a cena de humilhação no saguão, Otávio já tinha a resposta sobre o caráter dele. Antes que pudesse pensar mais, a porta se abriu. Era Patrícia, a gerente de recepção. Seu Otávio, ela sussurrou. Por favor, não leve a sério o que o novo gerente fez. O senhor é uma das melhores pessoas daqui. Otávio sorriu de leve. Obrigado, minha filha. Mas não se preocupe, tudo vai se acertar. Ele só não disse como, e quando dissesse, ninguém no hotel ficaria indiferente. Depois do almoço, Henrique decidiu fazer sua primeira inspeção geral. Entrou nos corredores do hotel como um furacão, apontando defeitos imaginários e anotando tudo em uma prancheta, como se fosse um general avaliando soldados. Toalhas desalinhadas. Quarto não está com cheiro suficiente de essência floral. Funcionário andando devagar demais. Iluminação forte demais. Ninguém escapava. Os funcionários se entreolhavam, nervosos. Até que Henrique encontrou algo que fez seu sangue ferver. Otávio, o faxineiro, estava limpando o corrimão da escada com calma, cantando baixinho uma música antiga. Henrique não perdeu tempo. Você aí, eu já te falei que não gosto de gente encostada nesse hotel. Não é porque é velho que tem direito de fazer o serviço no ritmo de tartaruga. Otávio levantou o rosto. Seu olhar era calmo demais para o ódio que Henrique esperava encontrar. O corrimão precisa ser bem limpo, senhor. As pessoas colocam as mãos aqui o dia inteiro. Henrique o interrompeu, rindo de deboche. Eu não quero justificativa de pobre, quero resultado. Se continuar lento assim, eu mesmo vou pedir para descontar em seu salário. Ou melhor, se depender de mim, você vai cortar grama na rua em troca de empréstimo. Vários funcionários ficaram indignados. Uma camareira cochichou. Meu Deus, ele fala como se fosse dono de tudo isso. Henrique ouviu e se virou. Dono? Ainda não. Mas eu entendo muito mais de finanças, de lucro e de dinheiro do que esse hotel inteiro junto. É uma vergonha que uma empresa tão rica mantenha gente assim aqui dentro. Otávio fechou os olhos por um instante. A calma dele era quase sobrenatural. Senhor Henrique, disse o faxineiro com uma leve inclinação de cabeça. A soberba custa caro, mais caro do que qualquer fortuna. Henrique deu uma gargalhada alta. E você é quem vai me ensinar isso? Um faxineiro? Ao longe, Patrícia assistia à cena com o coração apertado. E murmurou para si mesma. Ele não faz ideia. Nenhuma ideia de quem está provocando. O jogo estava virando. E Henrique nem percebia que cavava sua própria queda.
O hotel estava cheio aquela tarde. Um congresso de investidores ocupava o saguão. Dezenas de homens e mulheres ricos, influentes, elegantes. O tipo de gente que respirava dinheiro. Henrique viu ali a oportunidade perfeita para se exibir. Ele subiu num pequeno palanque improvisado e, com um microfone na mão, chamou a atenção. Senhores e senhoras, boa tarde. Sou Henrique Vasconcelos, o novo gerente deste grandioso hotel. Estou trazendo novas políticas de gestão, cortes de gastos, otimização das finanças, aumento de margem de lucro e melhor aproveitamento da fortuna da rede Imperial Palace. Alguns aplaudiram por educação. Henrique, empolgado, decidiu ir além. E claro, como todo lugar que busca excelência, precisamos eliminar o desperdício. Como, por exemplo, ele apontou. Ali, o saguão inteiro olhou. Otávio estava agachado, catando um papelzinho caído no chão, com calma. Henrique sorriu, veneno puro. É isso que eu digo. Funcionários que não acompanham o ritmo da empresa. Imagine o dono desse hotel, seja ele quem for, gastando milhões em estrutura e tendo um faxineiro que mal consegue levantar para não atrapalhar a passagem. Risadinhas falsas surgiram entre alguns convidados, não porque achavam engraçado, mas porque eram bajuladores por natureza. Otávio levantou-se devagar, o papelzinho entre os dedos. Patrícia, vermelha de vergonha e indignação, sussurrou para uma colega. Isso vai dar ruim. Muito ruim, e ele merece. Otávio deu alguns passos, até ficar próximo ao palanque. O silêncio tomou conta do ambiente. O faxineiro apenas colocou o papel no bolso do uniforme. E disse com voz firme, olhando diretamente para o gerente. O senhor fala muito sobre cortar gastos, sobre dinheiro, sobre finanças, mas parece esquecer o essencial. O que realmente deixa um hotel de pé não é a estrutura. É o respeito. Foi como se uma bomba silenciosa tivesse explodido no salão. Henrique arregalou os olhos. Não pelo que Otávio disse, mas pelo jeito como disse. Com uma autoridade escondida. Uma postura que não combinava com um faxineiro. Uma segurança de quem não tem medo de perder emprego. Porque tem algo muito maior. Algo que Henrique ainda não sabia. Aquele faxineiro tinha mais dinheiro do que todos os investidores daquela sala somados. A fala de Otávio ecoou pelo salão como um tapa invisível. Alguns investidores ergueram as sobrancelhas, outros trocaram olhares curiosos. Algo naquele faxineiro não combinava com submissão. Henrique, ferido no orgulho, desceu do palanque com passos pesados, o rosto vermelho, a mandíbula travada. Quem você pensa que é para me desafiar na frente de todo mundo? Ele rosnou, chegando perto demais. Otávio manteve a calma. Apenas alguém que acredita que respeito vale mais do que qualquer quantia de dinheiro, Sr. Henrique. Henrique deu um sorriso torto. Respeito? Eu sou o gerente, eu comando essa empresa. E você não passa de um velho que limpa chão. Eu posso te mandar embora agora mesmo. Acredita que alguém vai sentir falta? Otávio respirou fundo, mas antes que pudesse responder, aconteceu algo inesperado. Uma hóspede, uma senhora elegante, de cabelos brancos, se aproximou. Ela havia observado toda a cena. Meu jovem, disse ela para Henrique, o senhor sabe quem está humilhando? Henrique riu. Claro que sei. Um funcionário qualquer sem importância. A senhora apertou os olhos indignada, pois deveria ter mais cuidado. O caráter de um homem se mede pelo modo como ele trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. O salão ficou mudo. Henrique tentou responder, mas ela ergueu a mão. Já vi muitos homens ricos quebrarem por falta de humildade, e muitos homens simples se tornarem milionários por terem dignidade. Otávio inclinou a cabeça em respeito à senhora. Henrique, porém, perdeu o controle. Chega! Gritou ele. Esse velho insolente está demitido. Eu não quero ver esse faxineiro aqui amanhã. Segurança! Tire-o daqui! A ordem caiu como gelo no coração dos funcionários. Patrícia tapou a boca, horrorizada. Os seguranças olharam um para o outro, hesitantes, porque sabiam muito bem quem Otávio realmente era. Mas antes que pudessem agir,
Otávio levantou a mão, impedindo-os. Com a voz baixa, mas firme, ele disse: "Não se preocupem, rapazes. Eu mesmo me retiro." E caminhou lentamente em direção à saída, deixando o salão inteiro desconcertado. Henrique ergueu o queixo, achando que tinha vencido. Mal sabia ele que acabara de assinar a própria sentença. Otávio caminhou até a porta do hotel devagar, como quem carrega uma verdade prestes a explodir. Cada passo dele fazia os funcionários trocarem olhares aflitos. Era como assistir um rei deixar o próprio castelo, sem que o usurpador soubesse que estava sentado no trono errado. No salão, Henrique sorriu vitorioso. "Isso, vai embora mesmo!" gritou ele. "Lugar de gente que só pesa no orçamento não é aqui. Vou transformar esse hotel em uma máquina de lucro, sem gente inútil drenando dinheiro com salário de faxineiro." Patrícia não aguentou mais. "Senhor Henrique," ela tentou intervir. "O senhor está cometendo um erro terrível." Henrique riu. "O único erro aqui é manter gente incapaz em um ambiente de alto padrão. Eu entendo de finanças, de gestão de fortuna, de otimização de empréstimo. Quem é esse velho para me ensinar alguma coisa?" Patrícia respirou fundo. As mãos tremiam. Ela sabia que a verdade precisava ser dita. "O senhor Otávio," ela disse devagar, "não é um faxineiro qualquer, ele é..." Antes que terminasse, a porta do salão se abriu de repente. Um homem de terno azul marinho entrou, acompanhado de 2 advogados. Henrique arregalou os olhos. Quem é esse agora?" Patrícia quase suspirou aliviada. "É o diretor jurídico do hotel." O advogado olhou para Henrique e falou friamente: "Está procurando o senhor Otávio Melo? Pois deveria tratá-lo com mais respeito." Henrique franziu o senho, confuso. O advogado abriu uma pasta, tirou alguns documentos e disse alto, para que todos ouvissem: "Generalidade do caso. O senhor Otávio Melo é o fundador, acionista majoritário e proprietário milionário deste hotel. Ele tem 82% das ações. É o dono, o único dono." O salão explodiu em murmúrios. Investidores levaram a mão à boca. Funcionários se entreolharam. Henrique ficou paralisado, a cor sumindo do rosto. Dono?" ele gaguejou. "Mas ele estava limpando o chão." Patrícia respondeu. "Porque ele prefere ver quem realmente merece estar aqui. E você acabou de mostrar que não merece." Henrique sentiu as pernas tremerem. O chão parecia sumir. E pela primeira vez, ele entendeu que havia humilhado o homem mais poderoso e mais rico daquele lugar. Henrique ficou imóvel, como se tivesse levado um soco no estômago. O salão inteiro esperava sua reação. Alguns com pena, outros com uma satisfação silenciosa. Ninguém ali tinha esquecido a forma como ele humilhou Otávio, o faxineiro. O advogado continuou implacável. "O senhor também terá que responder por conduta abusiva com funcionários, desrespeito à hierarquia e dano à imagem institucional do hotel." Henrique tentou se recompor. E isso é um mal-entendido. Eu não sabia. Ninguém me avisou quem ele era." Patrícia cruzou os braços. "Se o senhor tivesse respeito, não precisaria saber quem era. Bastaria tratar todos com dignidade." Henrique abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. De repente, a porta da entrada se abriu novamente. Otávio voltou, sem pressa, sem raiva, com a serenidade de alguém que conhece o próprio valor e a própria fortuna, sem precisar exibi-la. Todos fizeram silêncio. Otávio caminhou até o centro do salão. Seu uniforme de faxineiro contrastava com a grandiosidade do lustre de cristal pendurado em cima dele. Henrique, desesperado, tentou se justificar. "Senhor Otávio, eu peço perdão, me desculpe, eu não queria, eu não sabia, por favor." Otávio levantou a mão pedindo silêncio. "Henrique, eu tive tudo na vida. Dinheiro, empréstimo aprovado sem esforço, investimentos, capacidade de multiplicar finanças. Mas aprendi que fortuna não compra caráter." Henrique baixou o rosto. Otávio continuou. "Eu vesti esse uniforme para ver quem trataria bem quem não tem poder. E você falhou no básico."
Vários funcionários concordaram em silêncio. Então, Otávio concluiu: você está demitido, não por incompetência técnica, mas por algo muito pior: falta de humanidade. Henrique caiu de joelhos, fora humilhado pela própria arrogância, e Otávio virou-se para os funcionários. Com um sorriso leve, disse: agora vamos trabalhar. Temos hóspedes para receber. A equipe explodiu em aplausos, e Henrique saiu destruído, como quem perde tudo sem jamais ter tido nada de valor de verdade. Os aplausos ecoaram pelo saguão como uma onda libertadora. Funcionários choravam discretamente. Alguns hóspedes filmavam, emocionados com a justiça poética que tinham acabado de testemunhar. Mas Otávio não parecia orgulhoso. Seu semblante era humilde, tranquilo, quase triste. Patrícia se aproximou devagar. Senhor Otávio, o hotel inteiro está comovido. O senhor devia contar sua história. Eles merecem saber. Otávio respirou fundo. Seu olhar, por um instante, ficou distante. Patrícia, tem muita coisa que ninguém aqui sabe. Talvez seja hora de abrir o coração. Ela assentiu. Otávio pediu ao advogado para reunir os funcionários na sala de eventos menor. Cerca de 20 pessoas entraram, sentaram-se e esperaram em silêncio. Otávio subiu ao pequeno palco improvisado, sem terno, sem luxo, somente seu uniforme simples, que agora ganhava outro significado. Eu não nasci rico, começou. Meu pai morreu cedo. Minha mãe sustentava a casa com faxina. Eu cresci limpando o chão, ajudando ela. Alguns funcionários se emocionaram. Aos 18 anos, fiz meu primeiro empréstimo para abrir uma pousadinha. Quase perdi tudo várias vezes. Trabalhei dia e noite. Aprendi a controlar finanças. Investi cada centavo. Virei sócio de hospedagens pequenas, depois médias, até que consegui comprar este hotel. O silêncio era absoluto, mas algo se perdeu no caminho. Quando fiquei milionário, muita gente começou a me ver como carteira ambulante, não como pessoa. Ele olhou para o próprio uniforme. Então, decidi voltar ao começo. Vestir o que minha mãe vestia, trabalhar como ela trabalhava e descobrir quem realmente respeita o ser humano por trás da roupa. Patrícia enxugou uma lágrima. Otávio completou. Eu não vesti um uniforme de faxineiro para me esconder. Eu vesti para me lembrar de quem realmente sou. E naquele momento, ninguém via um faxineiro. Eles viam um homem digno, gigante, com uma fortuna que o dinheiro não pode comprar. Após contar sua história, Otávio observou os rostos à sua frente. Alguns funcionários choravam abertamente. Outros sorriam com orgulho. Era como se todo o hotel respirasse alívio, como se finalmente entendessem quem estava ao lado deles o tempo todo. Patrícia foi a primeira a se levantar. Senhor Otávio, saber que o senhor passou por tudo isso, e ainda assim continuou humilde. Isso nos dá força. O senhor sempre tratou a gente com respeito, mesmo quando ninguém sabia que era o dono. Outros funcionários começaram a falar. Ele sempre ajudou a gente com horas extras, sempre deu bronca com calma. Ajudou a dona Teresa quando ela precisou de dinheiro para pagar o empréstimo da casa. Pagou o tratamento do filho do Jardel. Otávio levantou a mão, tímido. Eu só fiz o que qualquer pessoa com fortuna e coração faria. Mas todos sabiam. Não era qualquer pessoa. Era ele. Então, respirando fundo, Otávio estendeu um envelope para Patrícia. Durante anos, observei seu trabalho, sua responsabilidade, seu cuidado com cada detalhe deste lugar. Você sempre tratou todos bem, inclusive a mim, quando achava que eu era apenas um faxineiro. Patrícia arregalou os olhos. Senhor, o que é isso? É a sua promoção. A partir de hoje, você será a nova gerente-geral do Imperial Palace. A sala explodiu em aplausos. Patrícia levou as mãos ao rosto, surpresa, emocionada. Senhor Otávio, eu nem sei o que dizer. Diga apenas que vai manter este hotel como ele foi criado, com trabalho, com verdade e com respeito. Enquanto todos comemoravam a promoção, Otávio observou calmamente. Ele sabia que aquele momento era mais do que uma recompensa, era justiça.
justiça para quem sempre valorizou pessoas acima de dinheiro. Mas ainda faltava algo, a grande revelação final. Algo que faria todos entenderem, porque Otávio humilhação nenhuma abalava. A pessoa que deveria estar ouvindo ainda não estava ali. Ele mandou chamar Henrique. A porta da sala de eventos se abriu devagar. Henrique entrou cabisbaixo, pálido, visivelmente derrotado. Não havia mais arrogância nem soberba, apenas medo. Otávio o observou em silêncio enquanto ele caminhava até o centro da sala. Os funcionários, antes humilhados, agora eram testemunhas de um momento decisivo. Henrique engoliu seco. Sim, senhor Otávio, eu não tenho palavras. Eu cometi um erro terrível. Na verdade, cometi vários. Eu só queria mostrar serviço, aumentar a fortuna do hotel, melhorar as finanças, trazer resultados. Otávio ergueu a mão, pedindo que ele parasse. Não, Henrique. Você não queria melhorar o hotel. Queria mostrar que era melhor do que todos. E isso não tem nada a ver com dinheiro, gestão ou empréstimo. Tem a ver com caráter. Henrique baixou os olhos. Várias lágrimas teimosas começaram a cair. O senhor está certo. Eu tratei pessoas como números. Eu tratei o senhor como lixo. Ele soluçou. Eu fui um idiota. Otávio respirou fundo. Todos erram, Henrique, mas só aprende quem tem coragem de olhar o erro no espelho. Você tem? Henrique levantou o rosto envergonhado, mas sincero. Tenho. E estou disposto a fazer qualquer coisa para reparar o que fiz. Otávio deu alguns passos em sua direção. Qualquer coisa? Qualquer uma. O salão ficou em silêncio absoluto. Então Otávio disse: então comece fazendo a única coisa que importa neste hotel, respeitar pessoas, independente de cargo, roupa ou tamanho da conta bancária. Henrique assentiu, chorando. Eu prometo. Otávio olhou para Patrícia. Ele ainda está demitido, senhor? Ela perguntou. Otávio demorou alguns segundos para responder. Então falou, surpreendendo a todos. Não, ainda não, porque eu quero ver se ele realmente aprendeu. Todos ficaram boquiabertos, até Henrique. Vai ter uma segunda chance, Henrique. Mas entenda, aqui dentro, ninguém vale mais do que ninguém. Nem o milionário, nem o rico, e muito menos o gerente. E Henrique chorou ainda mais, agora de alívio e vergonha ao mesmo tempo. Mas Otávio ainda não tinha terminado. Agora, falta a última parte, a revelação que você precisa ouvir. E o ambiente ficou tenso. A tensão na sala era tão forte que parecia vibrar no ar. Henrique enxugou o rosto apressado, tentando se manter firme diante do que viria. Otávio deu alguns passos à frente, parando a poucos metros dele. Henrique, você acha que minha decisão de trabalhar como faxineiro foi apenas um experimento social? Um teste de humildade? Henrique assentiu com a cabeça, trêmulo. Otávio suspirou. Não foi só isso. Existe algo que você precisa saber, algo que eu nunca contei para ninguém aqui dentro. Os funcionários trocaram olhares, curiosos. Patrícia franziu a testa, sentindo que algo grandioso estava prestes a ser revelado. Otávio fixou os olhos em Henrique. Há muitos anos, quando eu ainda não tinha dinheiro, nem fortuna, nem conhecimento sobre finanças, eu passei frio, fome e vergonha. Henrique arregalou os olhos. Otávio continuou. E um dia, sem ter para onde ir, pedi ajuda em uma pequena mercearia do centro. O dono me deu comida, me deu um casaco, me deu um sorriso e me disse, quando você puder, ajude alguém também. Henrique engoliu em seco. Otávio então disse, o dono daquela mercearia era o seu pai, Henrique. O silêncio explodiu na sala como um trovão. A respiração de Henrique parou. Os olhos encheram-se de lágrimas instantaneamente. Meu pai? Sim. E eu prometi a ele que um dia devolveria o bem que recebi. Ele me ajudou no momento mais difícil. E agora, eu ajudei você no seu. Henrique caiu de joelhos, emocionado, chorando como uma criança. Eu não sabia. Eu tratei o senhor como lixo. E o senhor salvou a vida do meu pai no passado.
Otávio colocou a mão no ombro dele. Eu não queria vingança, eu queria transformação. Queria que você entendesse que respeito vale mais que gerenciamento de empréstimo, mais que manipular finanças, mais do que ser milionário. Caráter é a verdadeira riqueza. A sala inteira arrepiou. Henrique chorava em silêncio, mas a história ainda não estava pronta para terminar. Henrique permaneceu ajoelhado por longos segundos, engolindo a verdade como um soco no peito. O passado do pai dele e a bondade de Otávio. Tudo isso desmontava completamente o homem arrogante que tinha entrado naquele hotel horas antes. Otávio o ajudou a se levantar. Seu pai era um homem simples, mas rico em caráter, Henrique. Ele me ensinou que ninguém é pobre quando tem dignidade. E você ainda pode honrar a memória dele. Henrique não segurou o choro. Eu falhei com todo mundo aqui. E falhei com o senhor, com meu pai e comigo mesmo. Otávio assentiu. Mas também pode recomeçar. Riqueza não está na conta bancária. Está na mudança. Ele se virou para todos os funcionários reunidos. A partir de hoje, Henrique ficará em período de observação. Ele terá uma nova função temporária aqui no hotel. Uma que vai ensiná-lo exatamente o que ele nunca soube valorizar. Henrique franziu o senho, confuso. Função? Qual função? Otávio deu um leve sorriso. Você vai trabalhar ao meu lado por 30 dias, como assistente de serviços gerais. O salão reagiu com espanto, alguns chocados, outros contendo risadas nervosas. Henrique ficou estático. Faxina? Sim, respondeu Otávio com firmeza. Você vai entender o peso do trabalho que desprezou. E quando aprender a respeitar cada função deste hotel, voltaremos a conversar sobre sua carreira. Henrique respirou fundo. E então baixou a cabeça em respeito. Eu aceito, sem questionar. Otávio tocou seu ombro. Isso é o que seu pai chamaria de humildade. Os funcionários aplaudiram, não em zombaria, mas em apoio. Pela primeira vez, Henrique sentia orgulho de fazer a coisa certa, mas algo ainda faltava. A parte mais bonita da história ainda estava por vir. Os dias seguintes foram completamente diferentes para Henrique. O homem de terno caro e arrogância no olhar agora vestia o uniforme azul simples dos funcionários de limpeza. Ele carregava baldes. Aprendia a usar produtos de higienização. Trocava sacos de lixo, aspirava carpetes e limpava exatamente o mesmo saguão onde humilhou Otávio. No início, alguns hóspedes olhavam para ele com desdém. Outros nem percebiam sua existência. Henrique sentia aquilo como ferro quente atravessando o peito. Era ali, no silêncio dos ignorados, que ele finalmente entendeu o quanto tinha sido cruel. Otávio o observava de longe. Um dia, enquanto Henrique limpava o corrimão da escada, exatamente como Otávio fazia quando foi humilhado, ele parou, respirou fundo e fechou os olhos. Eu tratei esse trabalho como lixo, murmurou. Mas, sem ele, o hotel simplesmente não funciona. Era a primeira vez que sua mente se abria de verdade. Patrícia se aproximou. Está indo bem, disse ela com gentileza. Trabalhar com as mãos, sentir o peso real da rotina, isso muda a gente por dentro. Henrique sorriu triste. Eu mereço cada segundo. Nunca pensei que veria valor nisso, mas agora vejo. O hotel só brilha porque essas pessoas aqui fazem o trabalho mais difícil. Ela tocou seu ombro. E por isso, Henrique, o senhor está mudando. Seu pai ficaria orgulhoso. Os olhos de Henrique marejaram. Ele terminou o dia exausto, mas pela primeira vez na vida se sentiu honesto, humano, real. Otávio o chamou no final do turno. Amanhã, vamos conversar sobre seu futuro. Era o aviso. A decisão final estava chegando. Na manhã seguinte, o sol atravessava os vidros do saguão do Imperial Palace quando Henrique chegou para trabalhar. Desta vez, porém, não havia pressa, arrogância ou pose. Havia apenas humildade e um sentimento novo, gratidão. Otávio o esperava sentado em uma poltrona simples tomando café. Sente-se, Henrique, disse ele com um sorriso leve. Henrique obedeceu,
sem hesitar. Você trabalhou bem nesses dias, começou Otávio. Não reclamou, não fugiu, não se escondeu. E, acima de tudo, aprendeu a respeitar quem carrega este hotel nas costas. Henrique respirou fundo. Eu aprendi mais com aquele balde e aquele rodo do que em 10 anos de MBA. Otávio riu discretamente. Às vezes, a vida ensina onde a teoria nunca alcança. Então o dono milionário do hotel colocou um envelope sobre a mesa. Está aqui o resultado da sua avaliação. Henrique engoliu seco, esperando o pior. Otávio continuou. Você foi arrogante, injusto e cruel no início. Mas teve coragem para mudar. Poucos têm. E por isso, ele abriu o envelope e entregou o documento a Henrique. Henrique leu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era sua recontratação oficial, com um detalhe inesperado. Cargo. Gerente adjunto de operações humanas. Henrique levantou o olhar confuso. O que significa isso? Otávio sorriu. Significa que agora você será responsável por garantir que todos aqui, todos, Henrique, sejam tratados com dignidade. Você será o mediador entre setores, o defensor dos funcionários, o homem que garante que ninguém seja humilhado, como você humilhou, ou como você foi humilhado pela vida antes de mudar. Henrique deixou as lágrimas caírem. Senhor Otávio, eu prometo que nunca mais vou cometer aquele erro. Nunca mais. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: seu pai me ajudou quando eu tinha menos que nada. Hoje, eu honro a memória dele, ajudando você. Henrique abraçou o velho faxineiro milionário sem medo, sem vergonha, apenas com pureza, e funcionários ao redor, emocionados, começaram a aplaudir. Porque naquele hotel, o que valia não era a roupa, o cargo ou a fortuna, mas sim humildade, crescimento e respeito.